voltar aqui na gravação, beleza? Então vamos lá, vou abrir a primeira questão aqui, só um minutinho. Pessoal, vocês estão baixando o PDF lá, gente? Depois vocês me dão esse feedback aí, viu? Não deixem de baixar o PDF com as questões corrigidas. Vocês estão tendo o ouro na mão lá, ó. Entendeu? Prazo de LEP, de REM. Isso daí pode salvar vocês lá no dia, viu? Tô falando porque essas questões que eu estou colocando para vocês aí estão bem no nível do Instituto. Vamos lá, só um minutinho, gente. Vamos lá, primeira questão, Instituto AOCP. Vocês vão ver o tamanho do texto que ela colocou aí, gente. E aí nós vamos avaliar se precisou mesmo ou não desse textão aí, ó. Será que realmente precisa desse texto aqui para conseguir resolver essa questão? Primeiro ponto que eu sempre falo para vocês, né, gente? Qual que é o bizu máximo? Não vai direto o texto. Primeiro nós vamos analisar o que, que ela está querendo aqui, ó. Então, deixa eu destacar aqui, tem uma pessoa querendo entrar na aula. Vamos lá. Ó, observe as palavras destacadas desde a composição do corpo humano até a construção de grandes civilizações. Devemos nossa experiência, evolução às estrelas e a observação do céu. As palavras destacadas, pessoal, de até e até. Olha como é que o Instituto OCP cobrou, hein? E ele deu as alternativas. Vamos ver? São preposições. Olha o tamanho do texto, gente. Olha o tamanho do texto. Bisonho. Bisonho. Pois é. São preposições correlacionadas que indicam movimento no espaço, desde e até? Não. Pois é, vamos segurar isso daqui. São preposições dependentes e indicam extensão com relação a um ponto determinado no espaço, desde a expressa o início de uma ordem gradativa, dentro de uma escala hierárquica de posições sociais. Até indica o final da escala, que determina o mais alto grau de poder social atingido nessa questão da civilização. E depois, D, são preposições correlacionadas que demarcam no tempo um espaço de duração. A preposição desde pontua o início de uma linha temporal e até limita a sua evolução. Tá bonita a festa daqui, Luciano? É ela, hein, Rodrigão? Agora eu vou perguntar para vocês. Eu precisei ler o texto dessa daqui, gente? Então, para quem está nessa reta final aí e nunca fez prova de concurso, cuidado. Não sai lendo textão de 2 páginas, não, gente. Vê o que a banca está... Essa é a primeira dica que eu passo aí, viu? Então, gabarito, não precisa nem ler aí, viu? Né? Não precisa nem ler aí. Mas, como a gente tem tempo, como na expressão desde que abaixa o volume, eu deixo até ouvir a música. A preposição desde indica uma condição. Ah, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco a pressão sobe aqui, daquele naipe. Vamos lá, vamos para mais um. Já começa com esses bizu errados, essas questões aí, já vai... Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Pior, viu, Vitor? Segunda, gente, mais um do Instituto OCP, a madrasta de vocês, gente. De acordo com o texto, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. A astronomia permite que se perceba os melhores momentos de plantar e colher, embora não se possa antecipar períodos de secas ou chuvas. Pessoal, sem ler o texto, com conhecimento de mundo, embora não se possa antecipar períodos de seca e chuvas. Como é que eu vou resolver a questão aqui? Vou segurar e vou marcar aqui, ó, o que eu quero procurar no textão que a gente vai ler lá, viu? Embora não se possa antecipar período de chuva, eu já vou grifar isso daqui porque me chamou a atenção. Cuidado, gente, nós passaremos pelo texto. Eu estou marcando aqui com vocês a estratégia para resolver essa questão aqui rápido. Então, calma aí. B, a segunda, que ele vai perguntar se é verdadeiro ou falso. Como a Terra é inclinada em seu próprio eixo, a energia solar incide com menos veemência no verão e mais impetuosidade no inverno? Eu vou perguntar aqui, eu vou grifar essa parte aqui, ó. Eu quero ver se o texto vai falar alguma coisa sobre isso. Conforme o texto, é possível inferir que solstícios e equinócios estão relacionados à incidência dos raios solares? E a inclinação da Terra? Eu vou grifar esse nome aqui, ó, porque está me chamando a atenção. Isso. Conforme o texto, é possível inferir que o solstício e equinócio marcam o início e o final de estação em cada hemisfério? Ó, início e fim, hein? Vou grifar isso daqui. Beleza, agora vamos para o nosso gabarito, gente? Vamos lá para o nosso texto, na verdade? Vou destacar ele aqui e nós vamos procurar o que realmente nos interessa. Mas como a gente tem tempo, pessoal, eu vou ler com vocês, viu? E aí vocês vão me alertando aí aonde eu tenho que parar para a gente fazer as marcações. Ó, já tem gente colocando gabarito aí? Como os astros influenciam na nossa vida? Veja o que é a ciência ou não. Desde a composição do corpo humano até a construção de grandes civilizações, devemos nossa existência e nossa evolução às estrelas e à observação do céu. Opa! Vou grifar isso daqui. Os astros, então, têm uma influência enorme na nossa vida. Cuidadosamente, curiosamente, porém, é comum que as pessoas atribuam a posição dos planetas, luas e estrelas outros poderes que, de ponto de vista científico, eles não têm como moldar nossa personalidade e comportamento. Espera aí, isso daqui está me lembrando alguma coisa lá nas nossas alternativas, não está, não? O que ela falou para nós aqui, gente? A astronomia permite que se percebam melhores movimentos de plantar e colher, embora não se possa antecipar períodos. Não, esse daqui não. Beleza, então vamos seguindo. Quem explica isso é Marcelo Tatatau Shampoo, doutor em física atômica e molecular, professor do Instituto Federal de Santa Catarina e autor da Astronomia, Os Astros, a Ciência, a Vida Cotidiana. Livro recém-lançado que aborda a importância dos céus no nosso dia a dia. Isso daqui me chamou a atenção, né? O ponto de vista dele aí, ó. Em entrevista à BBC News Brasil, Shampoo explica 4 influências determinantes dos astros na existência humana. E 2 que, apesar de bastante populares, não têm respaldo científico. Opa! Isso daqui, ó, pode ser alguma coisa nas nossas alternativas, hein? Estamos falando de elementos como carbono, oxigênio, enxofre, magnésio e a maior parte dos nomes que vemos na tabela periódica, existentes em estrelas que vivem bilhões de anos atrás
e foram continuamente explodindo e se reconstruindo. Neste processo, explica Shampoo, as estrelas formaram uma nuvem inicial, que deu origem ao Sol, a principal estrela do nosso sistema solar. Os planetas como a Terra e a combinação de elementos que permitiu que gases, minerais, água e a vida surgissem e evoluíssem por aqui. É um processo que se estende por cerca de 13 bilhões de anos. Vou grifar, né? Me chamou a atenção, data, essas coisas, né, gente? E que permitiu a riqueza de alimentos químicos na Terra. Por isso, estudiosos de astronomia costumam dizer que nós, seres vivos, somos feitos de poeira das estrelas. As estrelas, explica Shampoo, foram um processo de fusão nuclear e vão juntando esses elementos pequenos, que viram elementos mais pesados. Esses tijolinhos, elementos fundamentais à nossa vida, aqui vieram do interior das estrelas, que explodiram ou expandiram as suas camadas externas e enriqueceram quimicamente o ambiente interestelar. Olha o tamanho desse texto, senhores, interestelar. É esse material que vai acabar se aglomerando e dar origem a novas estrelas, planetas e novos sistemas onde, eventualmente, a vida pode florescer. Construção das civilizações, vou grifar aqui, ó. Para além da base fundamental da vida, foi graças aos céus, opa, tá afirmando, hein? Vou grifar ele aqui. Mais especificamente, a capacidade de nossos antepassados em observar o céu. Opa, dos nossos antepassados, hein, gente? Mais especificamente, a capacidade dos nossos antepassados, que pudemos construir civilizações humanas. Ele se refere especialmente às estações do ano. Opa! Vou segurar isso daqui. Lá fala alguma coisa, gente, sobre questão do... Sim. Então, vamos ver aqui. Às vezes já tem até... Vamos voltar lá no texto. Tá vendo? Tanto que vamos grifando. Lá no dia da prova é a mesma coisa. As diferentes estações existem e se opõem nos hemisférios norte e sul. Se opõem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol, enquanto dá a volta em torno do Sol. Opa, vou segurar isso daqui também. Esse exercício aqui, gente, é fundamental, viu? Às vezes ela coloca um texto para várias questões. E aí faz o candidato que não tem essa organização de ficar relendo o texto 3, 4 vezes. Se você marca aquilo que é importante na primeira leitura, você resolve todas as questões. Anota esse bizu aí. Como a Terra é inclinada em seu eixo. Afirmando também, ó, gente. Vai que na segunda questão da prova ela me pergunta isso daqui. Os raios solares incidem de forma diferente em diferentes partes do mundo, a depender do momento do ano. Assim, a energia do Sol incide com mais intensidade nos meses de verão e menos intensidade nos de inverno. Muito antes de adquirir esse conhecimento científico, nossos antepassados aprenderam sobre os padrões climáticos observando o céu. Opa, então não foram os nossos antepassados, né? Essa questão aí dos meses de verão também tá lá. Como é que é? Essa parte aí que fala dos meses de verão e menos E intensidade também tá lá. tá lá, Nas né? Pois é, nós alternativas. vamos... Uhum. Há constelações de estrelas que só aparecem no céu noturno nos meses de verão, enquanto outras são visíveis no inverno. Detalhe é Shampoo. Várias civilizações também identificavam as datas de solstícios e equinócios. Opa, eu lembro desse nome estranho lá, hein, gente? Eu lembro disso daqui. Dias com mais ou menos luz diurna no ano, o que lhes permitiu identificar a troca das estações. Com esses padrões astronômicos, foi possível se antecipar a períodos de secas e chuvas e perceber os melhores momentos para plantar. Opa, isso daqui eu acho que é importante. Se antever a isso ajudou na transição de um sistema nômade para um sedentário, em que sociedades puderam se desenvolver e prosperar,
argumento físico. É obrigatório conhecer esse ambiente e esses padrões na Terra. Por isso, ele argumenta que entender astronomia foi uma questão de sobrevivência. Esse conhecimento evoluiu para o calendário, o gregoriano, que vigora atualmente. Foi criado há 440 anos para acompanhar os pouco mais de 365 dias que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol. Vou grifar isso daqui também, né? Vai que lá na frente ele me pergunta qual que é o calendário que a gente usa. Agora que a humanidade está diante de mudanças nos padrões climáticos da Terra por conta do aquecimento global. Vixe, Maria. Beleza. Vamos ver agora, gente? Se a gente já consegue matar nosso gabarito aí? Vamos lá. A astronomia permite que se perceba os melhores momentos de plantar e colher, embora não se possa antecipar os períodos de seca e chuva? Está certo, gente? Como a Terra é inclinada em seu próprio eixo, a energia solar incide com menos veemência no verão e mais impetuosidade no inverno? E essa segunda, gente? Tá errado, não tá? Eu acho que ele trocou, não foi? Então, eu já vou pro meu gabarito, ó. Pode ser A, gente? Não, sai fora. Pode ser B? Não, também não. Beleza. Eu fiquei entre C, D e E. Voltando aqui, então, aqui. Vou segurar essa A aqui, viu? Beleza. Conforme o texto, é possível inferir que solstícios e equinócios estão relacionados à incidência dos raios solares e à inclinação da Terra? Dá para perceber isso, gente? Agora, que interessante. Eu vou ficar brigando com essa daqui, gente? Não vou, porque qualquer uma delas é verdade. O que me importa para definir o meu gabarito, vocês concordam comigo que é só essa última aqui agora? Tenho essa maldade lá no dia, viu, gente? Então, não tô nem aí para essa daqui, ó. E realmente é verdade, mas se eu não soubesse, eu não ia voltar no texto mais uma vez. O mais importante para vocês é o gabarito. Lembram disso, viu? Beleza. Conforme o texto, é possível inferir que solstício e equinócio marcam o início e o final das estações em cada hemisfério? Verdade, né, pessoal? Então, ou o meu gabarito, sai fora essa daqui, ó. Sai fora. Ou o meu gabarito vai ser C, ou vai ser E. Nós vamos ter que voltar nessa A e analisar ela com mais cuidado. A Nossa, letra A e aparece aí, quando você grifou de roxo, né, professor? como é que é, Aí Rafael? aí é questão de interpretação, né? Porque você grifou lá de roxo, eu acho que é Isso. assim. Então, mas olha aqui, ó. Ela deixa claro, Rafael, que a astronomia permite que se perceba os melhores momentos para plantar e colher, embora não se possa antecipar período de seca e chuva. O texto afirma isso. Embora, né? Então, esse embora regaça a gente. Se a pessoa Uhum. não tem a maldade nas conjunções aí, gente, ela não consegue interpretar como isso daqui é alguma uma contraposição, ela erra. Viu? Gabarito. É aí, viu? Porque ela afirma o contrário. Vocês pegaram isso daí, gente? FFVV. Beleza? Isso. O que pega, gente, às vezes é isso daqui, ó. As coisas simples. Incide. Se a pessoa não souber que é incide,
ela não consegue matar a questão com tanta rapidez, né? Então, tem que tomar mais cuidado. Vamos para mais um? Isso daqui é tudo Instituto AOCP, hein? Vocês estão tendo a chance de enxergar como que a madrasta de vocês vai cobrar lá no dia 25. Igual o Rodrigão fala aí, ó, pegue a visão. Porque não vai mudar, gente. Basicamente, a banca ela tem um perfil e dificilmente ela muda. E não é de uma hora para outra, ela já vem dando indícios. Terceira, de acordo com as informações do texto 1, é possível inferir que, gente, inferir, alguém lembra o que significa? Inferir, pessoal. Você tem que achar isso dentro do texto ou você tem que entender isso dentro do texto? Muito cuidado com esses termos, gente. Vamos lá. Um dos temas de maior preocupação e que deve ser reavaliado diz respeito à IA, pois trata de impactos negativos que a tecnologia pode ter nas atividades profissionais. Como eu não sou bobo, eu já vou grifar isso daqui, ó, gente. Impactos negativos. Olha o meu olhar, como é que vai ser na hora que eu for lá para o texto. B. Os setores com maior incorporação da IA em seus procedimentos são os de alta tecnologia, como o automotivo e o de telecomunicações. Também me chamou a atenção, né? Com o metaverso, com o ar, com a IA, será possível a produção de plataformas que contribuam, por exemplo, com a educação. Então, vou segurar isso daqui, educação. Com o crescimento da importância e visibilidade da inteligência artificial, estão aumentando também as preocupações com as consequências negativas da utilização dessas tecnologias por crianças e jovens. Beleza. A plantação vertical não permite o cultivo de plantas em ambientes fechados, em que elas cresçam em camadas. Gente, com conhecimento de mundo, eu acho que isso daqui já está errado, né? Eu não tenho nenhum tipo de gosto assim aprofundado por plantação, por esse tipo de coisa, mas eu entendo que plantação vertical são camadas, né? Então, aqui, sem ler o texto, eu acho que já está errado. Será? Vamos ver, vamos para o texto agora. Por isso que eu falo, gente, chega lá 12/7, viu? Não fica problematizando tudo, não, que senão também não sai nada na hora de resolver a questão. Vamos resolver aqui. Esse tempo lendo o texto aqui, gente, não é perda não, viu? É para vocês ter essa percepção do que é bom grifar na hora que vocês estão lendo o texto. Tem muita gente que não tem, está começando agora, né? E é bom tomar esse cuidado. Senão você fica indo e voltando no texto 10 vezes, aí não dá tempo de fazer a redação depois. Ó, novas tecnologias, tendências e o que esperar do futuro. Eu vou grifar isso daqui, ó. Do futuro. Toda vez que uma nova tecnologia chega, ela traz com ela mudanças. Nossa, ficou feio isso daqui? Ela traz com ela mudanças e impactos na sociedade como um todo. Elas transformam a forma como trabalhamos, aprendemos, nos comunicamos e fazemos negócios, e não param de surgir. Realidade virtual, Big Data e drones são alguns exemplos de novas tecnologias que já fazem parte do cotidiano. Blockchain, plantação vertical, opa! Tá vendo, gente, como é que é legal você marcar lá e depois vir para o texto? Impressões 4D representam nomes do futuro. Tecnologias novas são extremamente importantes, pois elas têm o potencial de melhorar
significativamente a qualidade de vida das pessoas em muitas áreas diferentes, a depender de como são usadas. Abaixo estão alguns dos principais benefícios que as novas tecnologias podem trazer. Melhoria da eficiência. As novas tecnologias mundiais podem tornar muitas atividades mais eficientes, reduzindo o tempo necessário para executar tarefas, automatizando muitos processos. Isso pode levar a uma maior produtividade, maior redução de custos. Gente, vou grifar. Ela está dando ponto positivo. Democratização do conhecimento. Isso daqui tem a ver com a educação, né? Uma nova tecnologia também pode democratizar o conhecimento, permitindo que pessoas de diferentes partes do mundo tenham acesso a informações valiosas e aprender novos assuntos. Isso pode levar a uma maior igualdade de oportunidades educacionais e uma maior qualidade de vida das pessoas. Outro benefício. Melhoria da comunicação, tecnologias novas, quando se pensa em toda a era da internet, por exemplo, podem melhorar a comunicação entre as pessoas, permitindo que elas se conectem rapidamente com quem não está próximo fisicamente. Felizmente, isso pode levar a uma maior colaboração e troca de ideias, bem como uma melhor compreensão entre culturas. A cada nova invenção, mais possibilidades surgem. Mas, afinal, quais novas tecnologias têm gerado grandes impactos no mundo? Realidade virtual e aumentada, inteligência artificial, drones, internet das coisas, big data, impressão 3D e robótica. A realidade virtual, VR, é responsável por aumentar a realidade virtuada, o AR, isso daqui ela falou, né, gente, lá nas alternativas. São tecnologias que criam uma experiência imersiva em ambientes virtuais, ou uma sobreposição de informações digitais em um ambiente real. A VR é amplamente utilizada em jogos, treinamentos de simulação, design de produtos, terapia e entretenimento, enquanto a AR tem sido ampliada em publicidade, compra, saúde, educação e turismo. Vou segurar isso daqui também, ó. A inteligência artificial IA é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam a realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional, processamento de linguagem natural e tomada de decisão. Alguns exemplos são existentes assistentes virtuais como a Alexa e o famoso ChatGPT, que auxilia na criação de conteúdo. Os drones são veículos aéreos não tripulados, que podem ser controlados remotamente ou programados para realizar tarefas específicas. Os drones permitem uma inspeção mais segura e eficiente de estruturas e a entrega rápida de produtos e serviços, bem como o registro de imagens e vídeos locais de difícil acesso. A internet das coisas refere-se a um sistema de dispositivos interconectados que se comunicam uns com os outros, e com a internet, coletando e compartilhando dados em tempo real. Em tempo real, isso aqui chamou a atenção. Big Data refere-se a enorme volume de dados que são coletados geralmente de diversas fontes, incluindo dispositivos móveis, mídias sociais, sensores e outros dispositivos. A análise de Big Data permite que as empresas descubram padrões, identifiquem tendências e tomem decisões com base em insights valiosos. Vamos lá, gente. Pensando em 2013, há também uma série de novas tecnologias para ficar de olho. Conheço algumas delas. Aí, agora chegou na fase principal aqui do texto, né, gente? Que eu acho que dá para a gente matar a nossa alternativa aí. Vamos voltar lá na alternativa para ver se já consegue fechar alguma delas? Vamos lá. Um dos temas de maior preocupação e que deve ser realizado diz respeito à IA, pois trata de impactos negativos que a tecnologia pode ter nas atividades profissionais. Gente, ele falou que a IA é ruim? Uma leitura rápida, hein? Você já mata que não pode ser. No primeiro momento, a gente não conseguia decifrar. Não pode ser essa e não pode ser aquela. A IA é boa, né?
Os setores com maior incorporação da IA e seus procedimentos são os de alta tecnologia, como o automotivo de telecomunicações. Ele falou alguma coisa de automotivo, gente? Ele falou telecomunicações, agora e automotivo? Também não. Com o metaverso, ele falou sobre metaverso? Falou. Com o ar, que é responsável lá, né, gente, sobre a realidade virtual, falou isso daqui. Com a IA, falou da IA. Será possível a produção de plataformas que contribuam, por exemplo, com a educação? Ele falou que a educação vai ser mais, vai generalizar a educação, vai melhorar, não falou, gente? Vai ampliar a educação? Quer ver? Como eu marquei, agora vai ficar tranquilo. Aqui, ó. Compras, educação e turismo. Criação de conteúdo. Tá indo ao encontro, não tá, gente? Do que eu tô querendo? Então, eu já iria nessa D, nessa C. Com o crescimento da importância e a visibilidade da inteligência artificial, estão aumentando também as preocupações com as consequências negativas da utilização dessas tecnologias entre crianças e jovens. Pessoal, isso é conhecimento de mundos seus ou foi falado no texto? Vamos analisar, mas até aqui, gente, em nenhum momento o texto falou isso. Ou eu estou errado? Até então, em nenhum momento. Então, por isso que eu falo, não deixa a banca entrar no seu emocional, não. Às vezes você está cansado e você vai lá e fala, não, realmente, realmente. Mas no texto, até aqui, não. Vamos continuar aqui, gente, já que nós temos tempo, né? Vamos continuar. Aqui, ó, em 2023, o metaverso com certeza será uma tendência. Ele funciona como uma nova forma de ambiente digital imersivo, que busca criar um universo paralelo e que os usuários possam interagir de forma mais completa através do uso de tecnologias com realidade virtual, inteligência artificial. O metaverso permite a criação de ambientes digitais que podem ser ampliados em jogos, educação e até mesmo ambientes de trabalho. Olha que maravilha, gente. Então, qual que é o nosso gabarito? Como metaverso da total educação e trabalho. Gabarito C, viu, gente? Gabarito C. Ficou claro para vocês? Posso seguir? Tá vendo, gente? Que não precisa ser aquela leitura de ficar indo e voltando 10 vezes. Vocês não vão ter tempo para isso. Vai uma vez e vai organizado. Organizado lá, vai em busca do que você está procurando. Primeiro eu fui nas alternativas, entendi o que é mais importante, e depois eu fui para o texto. Com uma leitura, você mata a questão. Vamos para mais uma. Bizu dos bizus, hein? Bizu dos bizus. Fica mais tranquilo, né? Do que ficar indo e voltando. Eu tenho pavor de ficar indo e voltando nessas questões assim, gente. Você saber que o tempo está passando ali, você brigando para entender. Organiza uma vez que fica legal. Rapaz, assinale alternativa. O que eu fiz? Ah, tá aqui. Vamos, gente. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá, gente, vamos lá. Assinale a alternativa em que o termo em destaque no trecho não tenha como enfoque o conteúdo, mas indica sobre a opinião do autor. Olha que legal, hein? Olha a questão que o Instituto OCP trouxe para vocês, pessoal. Primeira, normalmente, a inteligência artificial, IA, é uma tecnologia que permite que as máquinas aprendam e realizem tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Pessoal, você acredita que ela usou um texto para duas questões? Foi o que eu falei para vocês.
Será que a gente vai precisar ler de novo o texto? Ou só com as marcações que a gente fez no primeiro alternativo a gente consegue matar as duas? Será? Vamos ver. Segunda, os drones são veículos aéreos não tripulados, que podem ser controlados remotamente ou programados para realizar tarefas específicas. C. O VR é amplamente utilizado em jogos, treinamento, simulação, design de produtos, terapia e entretenimento, enquanto a AR tem sido praticada, aplicada em publicidade, compra, saúde, educação e turismo. D. Tecnologias novas são extremamente importantes, pois elas têm o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas em muitas áreas diferentes. E, por último, as novas tecnologias mundiais podem tornar muitas atividades mais eficientes, reduzindo... Eu vou até grifar isso daqui, né? Quando eu falo que uma coisa é mais eficiente, eu já estou dando um pouco do meu ponto de vista, não estou? Reduzindo o tempo necessário para executar tarefas e automatizando muitos processos. Felizmente, felizmente, isso pode levar a uma maior produtividade e uma redução de custos. Qual que é a pergunta? Assinale a alternativa em que o termo em destaque no trecho não tenha como enfoque o conteúdo, mas indica sobre a opinião do autor. Qual que é o gabarito, gente? Aí ficou fácil, hein? E aí, senhores? Ficou com dúvida ainda? Deixa eu descer aqui para vocês, para facilitar. Qual dessas mostra aí ponto de vista do autor? Aí. Tá vendo, gente? Sem precisar do textão. É uma opinião subjetiva do autor, pessoal. Quando ele fala que é uma coisa, felizmente, ele deixou de lado o que ele estava falando e falou, felizmente, isso pode levar a uma maior... Ele podia falar negativamente, né? Mas ele achou melhor. Isso aí, isso aí. Gente, 3 questões da mesma prova que ela usou um texto. Cuidado, senhores. Vocês vão ganhar nessa prova aí, sabendo estratégia de resolução, de tempo. O candidato que não conhece a banca, ele vai ler esse texto 10 vezes. Vocês acreditam? Vocês acham que não? O que vocês acham? A terceira, ó, mais uma. Mesmo texto. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o trecho apresenta relação temporal entre as orações. Relação temporal, pessoal. Pensando em 2023, há também uma série de novas tecnologias para ficar de olho. B. A internet das coisas refere-se a um sistema de dispositivos interconectados que se comunicam uns com os outros e com a internet, coletando e compartilhando dados em tempo real. C. A VR é amplamente utilizada em jogos, treinamento, simulação, design de produtos, terapia e entretenimento. Enquanto o AR tem sido ampliado em publicidades, compras, saúde, educação e turismo. Ele funciona como uma nova forma de ambiente digital imerso, o qual busca criar um universo paralelo e que os usuários possam
interagir de forma mais ampla com o mundo digital. E, por último, a impressão 4D é uma tecnologia que permite a criação de objetos que transformam ao longo do tempo, em resposta a determinados estímulos. E aí, senhores, qual dessas alternativas, boa, isso aí, qual dessas alternativas eu tenho uma pegada temporal? Enquanto eu dou aula, vocês estudam. Não tem a ver com o tempo, gente? Não tem uma relação temporal? Então, por que eu estou frisando tanto? Que questão boa, gente. Que questão boa. Olha o que eu vou jogar no chat aí para vocês agora, para ajudar todo mundo. Vocês têm que entender o que dessas daí tem a ver com o tempo. Estou colocando aí as principais conjunções temporais. Se você não sabe qual que é uma conjunção temporal, de modo, né, de intensidade, dificilmente o candidato mata essa questão. Beleza? Então, tá um bizu máximo aí para vocês. Anotem, tirem um print e revisem as conjunções, beleza? Será que ela mudou de texto agora? Vamos para mais um, hein? Vamos para mais um. Agora, pessoal, vamos lá. Assinale a alternativa em que o verbo deixar tem o mesmo sentido que no título do texto 1. Deixamos a escola assim que terminou a aula. A mãe os deixou brincar no quintal. C. Deixou o livro sobre a cama. Deixará muitos bens para a mulher. A guerra deixou muito sofrimento. Deixou no sentido de decorrido, né, gente? Agora, vamos ver qual que é o texto? O título? Eu sei lá. Eu achei esse deixou da E meio diferente, sem ler o título. O único que está com sentido de tempo aí é esse último. Será que tem a ver? Vamos ler aqui? Vocês pegaram esse bizu que eu falei agora? O único que é um pouquinho diferentão aí é ele. Ó, falta de sono deixa as pessoas mais egoístas, aponta estudo. E aí, gente? Instituto AOCP que pediu isso. Pediu isso. Com base no estudo de vocês, qual desses tem o mesmo sentido aqui, ó? Quando eu falo que deixou, ele efetivamente deixou as pessoas mais egoístas, gente? Ou aqui ele está querendo dizer aqui, tá sugerindo que as pessoas ficam mais egoístas por conta da falta do sono, mas ele deixou as pessoas assim? Verdadeiramente? Quando eu falar a mãe os deixou brincar no quintal, deixou eles brincar no quintal, né? Deixou o livro sobre a cama. Eu tenho aqui no sentido de colocar algo em algum lugar. Deixará muitos bens para a mulher, né? No sentido de entregar, talvez? Entregar algo. A guerra deixou muito sofrimento. Quando eu falo que a guerra deixou muito sofrimento, ela efetivamente deixou o sofrimento em algum lugar, gente? E aí, senhores? A guerra deixou o sofrimento em algum lugar? Ou isso daqui eu estou usando tipo uma figura de linguagem? A falta de sono deixa as pessoas egoístas?
Ah, não, eu não dormi, agora eu tô mão de vaca. É desse jeito, gente? Não. Então, qual que é nosso gabarito? Aqui seria uma mudança de relação de mudança de estado, né, gente? A guerra deixou muito sofrimento, né? Era legal e ficou ruim. A falta de som deixa as pessoas egoístas, mudança de estado, não efetivamente aquilo ali, ela deixou aquilo ali. Então, o gabarito, pessoal, é aí, viu? Muita atenção na forma que o Instituto AOCP gosta de cobrar isso daí. Vocês vão ter que ter esse feeling de entender cada uma delas, beleza? Vamos para mais uma, pessoal. Agora, para finalizar essa parte aqui textual, a questãozinha tranquila, que vai cobrar o básico de vocês aí. A relação sintático-semântica estabelecida entre as orações para testar a ligação entre a perda de sono e a generosidade, Ben Simon e sua equipe levaram 23 jovens adultos ao laboratório por 2 noites. E aí, gente? Qual que é a relação sintático-semântica de finalidade, adição, lugar, condição ou conclusão? Mais alguém? Digita aí, gente. Qual que é a relação? Luciano, Graziele, Alcineia, Bruna, Emily. Vamos lá, gente. Vamos lá. O lugar da gente errar é aqui, pessoal. Tá chegando na prova. Finalidade. Pessoal, aqui, anotem o bizu que eu vou passar para vocês. Vocês não vão errar mais isso daqui, ó. Olha o bizu, ó. Para, mais, verbo no infinitivo é igual finalidade. Beleza? Anotem para vocês levar esse bizu para a prova de vocês dia 25. Então, aqui seria o quê, pessoal? Eu tenho para mais o verbo no infinitivo. Testar, ele está o quê? No gerúndio? Não, infinitivo. Então, para mais verbo no infinitivo, para testar, é a finalidade. A finalidade disso é alguma coisa aqui, ó, para testar a ligação entre a perda de sono e generalidade. É a finalidade que Ben e sua equipe levaram 23 jovens adultos ao laboratório, com a finalidade de testar. Não seria isso, gente? Então, gabarito há de amor, viu? Releia a frase aqui, ó. Ben e sua equipe levaram 23 jovens para testar em um laboratório. Aqui, ó, o para mais o verbo no infinitivo é igual finalidade. Beleza? Cuidado, gente, cuidado. Vocês não podem, hipótese alguma, perder uma questão dessa. Mais uma, mais uma, mais uma. Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações o que vivi ao ficar preso no elevador? E aí, de novo, o Instituto AOCP querendo a mesma coisa, hein, gente? Abrem o olho com isso daqui. Qual é a relação sintático-semântica? O que vivi ao ficar preso no elevador? Adição, tempo, lugar, oposição e condição. E aí, gente?
Vixe, todo mundo lugar e tempo. Pessoal, aqui nós temos o quê? Tempo. Beleza? Vou explicar agora. Anotem mais um bizu. Hoje a aula é dos bizu, hein, gente? Tá chegando. Ó, anotem esse bizu aqui para vocês não perderem mais nenhuma. O ao mais infinitivo, eu tenho a ideia de tempo. Beleza? O ao mais infinitivo, eu tenho a ideia de tempo. Então, muito cuidado. Beleza? É só para vocês, para facilitar para vocês aí depois. O primeiro que eu passei aqui, Vitor, foi o para, preposição para mais o verbo no infinitivo, fica igual finalidade aqui, ó. Para testar. Eu tenho para mais um verbo no infinitivo. Logo, eu tenho uma finalidade. Segundo bizu, quando eu tenho ao mais o verbo no infinitivo, eu tenho a ideia de tempo. Beleza? Bizu para vocês aí, gente. Aproveitem. E agora tem uma frase meio estranha aí, ó. Sem segundas intenções e pensamentos, hein, gente? O horário não nos permite isso. Vamos lá? Qual é a relação sintático-semântica? Gente, mais um do Instituto OCP, hein? Cuidado. Entre as orações, sento, levanto, sento novamente. Lá ele. Eu não. Quem está falando aqui é o Instituto OCP com todo respeito, né, gente? Sento, levanto, sento novamente. Dou voltas só de meias dentro do cubículo de metal. Que coisa estranha, né, gente? Instituto OCP é horroroso. Vamos lá. E aí? Qual é a relação, gente? Concessão, lugar, causa, oposição e adição. E aí, gente? Agora eu quero ver, hein? Isso! Alguém pegou a aula que eu falei sobre assíndeto, polissíndeto? O que são síndetos, gente? São conjunções, são elos, beleza? Eu também posso suprimi-los, não posso? Por meio da elipse? Ou eu estou errado? E como que eu faço isso? Não seria por meio da vírgula? Então, e se eu reescrever essa frase assim, sento e levanto e sento novamente e dou voltas, eu estou trocando a minha vírgula por síndetos, ou seja, por conjunções. Logo, eu posso dizer que eu estou adicionando coisas? Que eu estou adicionando coisas que eu fiz? Eu sento e, ou seja, adicionei, até porque a conjunção e, ela é aditiva, ou eu estou muito errado? Então, qual que é o nosso gabarito, senhores? Não muda nada, igual o Rodrigão falou. Qual que é o nosso gabarito, então? Adição. Espero que essa explicação tenha ajudado vocês aí. Gente, revisem as aulas de português. Nós temos 15 aulas de reforço.
Larissa até falou aí, ó. Nós já vimos daí, viu, gente? Síndeto, assíndeto, polissíndeto, é coisa simples, muito simples. E a apostila de vocês tem esse conteúdo lá. Não deixem de ir para essa prova sem passar pela apostila de português, gente. Vamos mudar o tema agora? O foco da nossa aula? Vamos fazer questões, vamos ver aqui, ó. Finalizamos várias questões de compreensão. Agora, nós iniciaremos sobre palavras. Substituição de palavras e termos, viu, gente? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora vai ficar mais difícil. Mas nosso intuito aqui é quebrar a banca, né, senhores? Ela achar que vai pegar vocês despreparados. Vocês já vão entender o que ela está querendo. Igual essa relação sintático-semântica, de entender o que ela quer, se é algo temporal, se é uma adição. Vocês já viram que ela gosta disso, então vocês vão tomar cuidado lá no dia da prova. Vamos lá. Analise o trecho a seguir. Pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas. Eita! Que estão vindo para ficar. Todos os termos que seguem possuem significados semelhantes ao da palavra destacada, exceto, rapaz, Larissa, Vitor, Rodrigão, a banca gosta desse exceto ou não gosta? Pois é. Adora, né? Então, para quem é aluno novo, cuidado com esse exceto, cuidado com errado. Ela gosta disso, viu, gente? Ela gosta das que estão indo contra. Então, vamos lá. Incorreto, estava esquecendo. Dito lembrou aí, ó. Incorreto, então vamos lá. Qual dessas palavras está indo de encontro com a palavra disruptivas? Gente, disruptivas seria no sentido de algo novo? Não seria isso? Disruptivas. Algo, uma novidade? Algo nesse sentido, não é? Que provoca o que pode causar disrupção, rompimento, algo novo? Vamos lá, então, vamos com esse entendimento. Separativas, pode ser nosso gabarito, gente? Rompimento, isso aí, Rodrigão. B, rompedoras. C, suspensivas. D, anacrônicas. E pesada, hein? E interruptivas. E aí, gente? No ponto de vista de vocês, qual que é o nosso gabarito? Questão pegada, questão pegada. Ela quer incorreta. Gabarito, senhores, gabarito, gabarito, por conta do exceto, é a D, viu? Anacrônicas. Por quê? Anacrônicas que pertence a uma época diferente daquela a que está sendo referida. Uma situação, ideia prática ou objeto anacrônico. É aquele que não se encaixa no tempo presente, parecendo pertencer a um período anterior. A última, interruptivas, né? Eu tenho aí
refere-se a expressões ou palavras que interrompem o discurso, geralmente para expressar uma emoção súbita ou um pensamento que surge de repente, como ou, infelizmente, entre outros. Beleza? Pesado, hein? Suspensivas. No contexto gramatical, são os 3 pontos usados para indicar uma interrupção ou uma pausa no discurso, sugerindo que algo mais virá depois ou deixando a ideia acabada. Eita! Rompedoras, que rompe ou quebra, pode se referir a algo que interrompe um padrão. Então, gente, basicamente, questão terrível, né? Não tem outro termo, não. Igual o Rodrigão falou aí. Cuidado, que a banca suas é o quê? A madrasta de vocês? Ela é fina, viu? Já falei. Vamos para mais uma. Em relação ao ser, apesar de que, como sou cruza de ficção com jornalismo, até poderia. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente. A oração entre vírgulas é classificada como opositiva, uma vez que seu conteúdo pode ser retirado sem que isso comprometa a síntese do período. Pessoal, essa A está certa? Apesar de que, como sou cruza de ficção com jornalismo, até poderia. Aqui eu tenho uma oração opositiva, gente. E aí, senhores? Vitor falou que não. Explicação, né? Explicação boa, Vitor. Apesar de que, como se cruza de ficção com jornalismo, até poderia. Beleza, não pode ser. O verbo poderia é intransitivo, uma vez que não possui complemento. Gente, o verbo poderia, ele é intransitivo? Larissa, quem pode, só pode ou pode alguma coisa? Quem pode, pode alguma coisa, não pode? Eita, pois é. Então, pode ser nosso gabarito, Vitor? Não. O pessoal do reforço aí tá safo, tá safo. O termo cruza, lá ele, apresenta significado distinto. Boa, Alcineia, isso aí. De cruzamento, visto que este é utilizado para referir ao acasalamento de animais. E essa Instituto OCP é safadinha, gente. Já é a segunda. Que trem mais esquisito. Vamos lá. Tá esquisito essa daqui, hein? O termo cruza, a ele, apresenta significado distinto de cruzamento, visto que este é utilizado para se referir ao acasalamento de animais. Tá esquisito, hein? Eu não vou nessa D, não. Nessa C, não, hein? Tá feia. D. O item até é uma preposição como o relatório ficará pronto até 30 de março? O item até é uma preposição como o em. O relatório ficará pronto até 30 de março? E aí, gente? E a expressão como sou pode ser substituída por sendo, sem que isso modifique o sentido original do texto. E aí? Apesar de que, como sou, cruza de ficção com jornalismo, até poderia. E aí, senhores? Esse até aqui, gente,
Ele é advérbio ou proposição aqui, nessa situação? Quando ele fala que o relatório ficará pronto até 30 de março, esse até 30 de março, ele é uma preposição ou advérbio, gente? Relacionado a tempo. E aí, agora eu entrei na mente de vocês, hein? Todo mundo pensando? Originalmente ele é preposição. Mas e nessa frase, gente? Não seria um advérbio? Olá, o item até é uma preposição. Sim, originalmente sim. Agora, dentro dessa frase, como em o relatório ficará pronto até 30 de março. Quando ele fala até 30 de março, não seria um advérbio? Deslocado, boa. Então não pode ser essa D, viu, gente? Então qual que vai ser nosso gabarito? Já que não pode ser A, nem B, nem C, nem D. A expressão como sou pode ser substituída por sendo, sem que isso modifique o sentido original do texto. Apesar de que, sendo cruza de ficção com jornalismo, até poderia. Beleza, galera? Então, gabarito E. Eu posso trocar esse como sou por sendo. Tá ok? Porque ele não deixou de ser. Até o dado momento aqui que ele escreveu o texto, ele ainda era. Beleza? Gabarito E. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Ficou com dúvida? Revisa esses pontos aqui depois, beleza? Vamos para mais uma, do Instituto OCP. Tá chegando, hein, senhores? Daqui um dia todo mundo é polícia, se Deus quiser. E eu vou ter muito churrasco para ir de formatura, olha que beleza. É, né? Vocês acham que não? Eu vou nem que seja de penetra. O termo acurada, empregado em quanto mais acurada for a mensuração da quantidade e qualidade da força do trabalho, termo 2, tem sentido de novo, hein? Instituto AOCP cobrando a mesma coisa. Acurada, gente, é no sentido de rigor, de imprecisão, flexibilidade, ambiguidade ou confusão. Mais alguém? Boa, Rodrigão. Tá na mente. Rigor, né, gente? Instituto AOCP aí, brincando com as palavras. Ah, agora eu quero ver. Quem tá safo em português é agora. Vamos lá. Boa, Luciano, isso aí. Tamo junto, irmão. Vamos lá. Analise o excerto que segue, extraindo do texto 2. O filósofo ficou conhecido também pela sua relação com Simone de Beauvoir, outra ilustre filósofa existencialista. Ela foi sua companheira de toda a vida, apesar de nunca terem firmado um compromisso. Olha esse apesar de aqui, ó, gente. A locução sublinhada tem sentido equivalente a todas as opções seguintes, exceto. Ih, rapaz. E agora? A. Contanto que. B. Mesmo que. C. Com quanto?
D, ainda que, e E, embora. Qual é o nosso gabarito, gente? Deixa eu até descer aqui para vocês, para facilitar, viu? Para não ficar ruim. Aí, ó, maravilha. Digitem aí, gente. Isso daqui, gente, para vocês que vão fazer redação, Larissa, Vitor, Alexandre, todo mundo, é fundamental. Fundamental. Olha o exceto aí de novo, gente. Você já conhece a banca. Já conhece a banca. Cuidado, cuidado. Vocês têm que ter decorado essa tabelinha, gente. Tabelinha decorada. Voltem na apostila. Isso, Vitor. Boa. Não, isso, contanto que é o nosso gabarito, pessoal. Contanto que é o nosso gabarito. Concessão. Apesar de o quê, gente? Apesar de. Não seria uma concessão? Apesar do horário, estamos estudando. Não é a mesma coisa de eu virar para vocês, embora, quer ver? Embora esteja tarde, estamos estudando. Ainda que está chovendo, estamos estudando. Mesmo que esteja estudando, mesmo que esteja chovendo, estamos estudando. Agora, eu não posso usar o contanto que, porque ele é uma condicional. Beleza? Esse contanto aqui, ele está no sentido de quê? Condicional. Os demais, pessoal, estão no sentido de concessão. Beleza? Então, anotem o bizu que eu vou mandar no chat aí para vocês, viu? Isso daí é importante. Não tem como ir para a prova sem isso daí, viu? Cola no post-it, na Coca-Cola, que aí é sucesso. Se vira. Aprende essa porra aí, rápido. Isso. Vamos lá. Mais uma. Instituto CP que gosta disso daqui, ó. Vamos para mais uma. Isso daqui, gente, é igual lembrar do nome. Não tem como ir para a prova. Pode ler, reescreve, pega as tabelinhas lá na apostila, imprima, para não perder uma questãozinha dessa, viu, gente? Sério mesmo. Vamos lá. Considere o sentido da palavra destacada no trecho da tirinha. Diferentemente de você, qual das seguintes alternativas poderia substituí-la sem prejuízo de sentido? Apesar de você, incomumente, aquém de você, e Emily que fala bonito, hein? Esses aquém, essas coisas aí, eu deixo com ela. Distintamente, excentricamente, e aí, qual dessas eu poderia usá-la para substituir aí no texto, gente? Qual dessas tem o mesmo sentido de diferentemente? Boa, Priscila, isso aí. Muito bem. Distintamente. Distintamente é o mesmo sentido. Boa, Emily. Distintamente é no mesmo sentido de diferentemente. Instituto AOCP aqui foi um pouquinho mais tranquilo. Beleza? Vamos para mais uma, gente? Mudar o tópico aqui agora? Vamos para colocação pronominal? Ou regência? Vamos para regência, né?
Vamos para a regência. Eu quero ver as piores. Quero mostrar para vocês as piores, para chegar lá e vocês estão com 12 por 7. Tranquilo. Afinal, já viram tudo que podia. Vamos lá. Atenda às necessidades da população, a presença das preposições é devida, respectivamente, por haver. Então, vamos lá. O as. Esse as aqui, Vitor, ele é a mais a? A preposição a artigo? E o da? Esse da seria a preposição de mais o artigo a? Então, já que vocês estão falando isso, eu vou anotar, que eu não sou bobo. A mais as. E o da é a mesma coisa de preposição de mais o a do artigo, né, da população. Beleza. Agora eu vou entender aqui, ó. A presença das preposições é devida, respectivamente, por regência verbal e regência nominal? Eita, agora eu quero ver. Regência nominal e adjunto adnominal, nós tivemos aula de reforço, essa aula está liberada para todos vocês lá, viu, gente? Regência verbal e complemento nominal, regência nominal e complemento verbal, e complemento verbal e regência nominal. E aí, senhores? Vou fazer uma pergunta simples. Isso daqui, ó, já vai instalar na cabeça de vocês aí para achar o gabarito. Vamos lá. O verbo atender exige preposição, sim ou não? Por quê? Digita aí, Vitor. Por quê, Larissa? Quem atende a alguém ou a alguma coisa. Logo, o primeiro motivo dessa preposição é por conta de regência verbal relacionada ao verbo atender ou a regência nominal, senhores? Ah, agora ficou fácil. Então, senhores, eu entendo que esse A está aqui por ser uma regência verbal, até porque o meu verbo atender exige preposição. Então, minha primeira aqui, regência verbal. Vamos caçar no nosso... Ô, gente, aí fica fácil, hein? Aí fica fácil. Ah, é porque é complemento verbal? Não, nós estamos falando de regência, né? Sai fora disso daqui. Regência nominal é por causa do nome, gente? Não, por causa do nosso verbo. Então, beleza. Agora, vamos analisar com calma. Quando eu falo, pessoal, as necessidade boa. Ah, não precisa do professor, não. O Vitor já está... Que isso? O pessoal está prodígio demais. Isso, gente. Quando eu olho para as necessidades, pegou Larissa, Alcineia, todo mundo, né? Todo mundo pegou aí. Quando eu olho para as necessidades, eu preciso de complemento, gente. Quem tem necessidade de. Não seria isso? Ou eu estou errado? De alguma coisa. Então, senhores, eu preciso de um complemento para as necessidades. Então, nosso segundo é a regência nominal. Nominal. Viu? Porque o meu nome, ele tem que ser completado. E por isso, regência nominal, necessidade. Então, necessidades de. Opa,
nome. Eu não estou olhando mais para o meu verbo, eu estou olhando para o meu complemento do meu verbo atenda, atender às necessidades. Aí tem como eu completar? Não. Eu vou virar para você, você vai falar para mim, Vinícius, necessidade de quê? Opa, de a população. Então, gente, gabarito A, viu? Regência verbal e regência do nome necessidade. Beleza? As demais aqui todas estão incorretas. Viu? Então, essa segunda preposição aqui, ó, regência nominal. Beleza? Seguindo. Isso vai cair, viu, gente? Cuidado. Revisem. Para depois não falar, você não me falou. Estou avisando. Vamos lá. Considere a regência dos verbos em destaque e assinale a alternativa correta. O projeto aspira à aproximação com a comunidade. Larissa, aspirar no sentido de almejar, Vitor, ele é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? E se for no sentido de respirar? Direto, se for respirar, e indireto, se for almejar. Portanto, senhores, o projeto aspira à aproximação sem crase? Tá certo, senhores? Porque quem aspira, aspira a aproximação. Aproximação é menino ou menino? Menina. Então, ela anda com um artigo feminino. E o verbo aspirar, no sentido de almejar, ele necessita de complemento a. Então, eu teria que ter uma crase aqui, gente. Pode ser o gabarito A? Não, porque está errado. Teria que ter o A craseado, A mais A. Não é, gente? Beleza. Alciné, show de bola. Boa, Rodrigão. Isso aí. B. O projeto visa no sentido de almeja. Ele é indireto ou direto, senhores? Eu viso uma promoção no serviço. Eu almejo uma promoção. Então, gabarito B de bola, tranquila. Falei ou não falei isso na aula, Larissa, Vitor? Quantas e quantas vezes? Falei, o Instituto OCP gosta, inclusive coloquei no material, não foi, Alcineia? Falei, vou deixar no material de vocês aquilo que ela mais gosta. Tá aí, ó. Eu não tô doido. Eu acho que eu não tô doido, então, segura. B de bola, tá certo. Vamos ver por que as outras estão erradas? Como os adolescentes preferem mais as atividades lúdicas, elas são a base da segunda etapa. Ele destacou para nós preferem. E aí eu vou te perguntar, esse preferem tá certo? Preferem mais, tá esquisito, né? Não preferem isso. Boa. Aí, gente, vocês já estão tendo maldade. Aí você me vem com preferem mais, aí fica difícil. D. Os políticos, ou que os políticos? Os policiais capixabas assistem à comunidade. Gente, vamos lá. Assistir no sentido de ajudar. Assistir no sentido de ajudar. É transitivo direto ou indireto, senhores? Assistir no sentido de ajudar é verbo transitivo direto. Então, eu não tenho crase aqui. Eu só teria crase se fosse assistir no sentido de ver alguma coisa. Então, essa D acaba ficando errada,
Porque quando eu falo que os policiais capixabas assistem, eles ajudam. E quem ajuda, ajuda alguém. Então, eu não posso ter crase aqui. Só teria crase se fossem assistir no sentido de ver. Por isso, ficou errada. Beleza? Por isso ficou errada. Olha o cuidado, gente. Eu falei com vocês, está lá na apostila. E, por último, os policiais capixabas visam Eita, ficou até estranho de ler, hein? Visam na comunidade o que ela necessita. Tá certo isso, gente? Visam na comunidade? Errado, né, senhores? Quem visa, visa a alguma coisa, e não na. Gabarito B de bondoso. Tranquila, tranquila. Tá ou não tá, gente? Erra se quiser, porque tem aula lá de reforço para todos vocês e tem a apostila. Gente, tem que agarrar nessa reta final, não tem outro meio, não. Vamos lá, vamos para mais um. Por isso que eu falo, gente, a segurança que vocês têm que ter na prova vale muito mais, às vezes, do que ter muita teoria, entendeu? Tem que saber fazer a prova, gente. Chegar tranquilo, ir de uma matéria para outra, para quem deve, né? Igual o Rodrigão. Cada um tem o seu método, mas chegar tranquilo, vocês estudaram. Quantas questões vocês estão fazendo por dia, gente? Vocês têm que chegar lá 12 por 7, tranquilo. Vamos para mais uma. É possível que o inconsciente desta pessoa não a cobre. Ó que bonito, hein? Eu já bato o olho aqui, ó. Eu posso colocar esse A depois de cobre aqui, Rodrigão? Não, por quê? O não puxa. Palavra negativa puxa meu pronome. Lembrou disso, Larissa? Alcineia. Ó que bonito. Ó que bonito a colocação pronominal. Beleza. Não transmita-lhe. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não transmita-lhe. Esse daqui não tá bonito, não. Ficou feio. Não chamou atenção, gente? Porque, de novo, eu tenho um não. E o meu li tá depois. O certo não seria não lhe transmita? Ou eu estou muito doido? Então, achei estranho. Nem sei o que ela quer ainda, mas já achei estranho. Culpa da sua atitude incorreta. Aí ele me pergunta, a ênclise foi utilizada na forma verbal em destaque por questão de harmonia no texto, conforme rege o padrão culto da língua? Gente, essa ênclise aqui, ó, ela está certa conforme o padrão da língua? Tá certa, gente? Essa ênclise? Não. Senta fogo nisso daí. Exatamente. Palavras negativas, próclise obrigatória. Portanto, errado. Errado. Ah, Vinícius, mas é questão de verdadeiro ou certo. Ô, senhores, pelo pouco que vocês já conhecem a banca, ela não consegue mudar essa questão para de multi-escolha com um estalar de dedo, se ela quiser? Coloca aí de A a D tranquilo. Coloca lá, próclise obrigatória, ênclise facultativa, não é? E vai brincar com vocês, eu não falei? Pois é. Se ela quiser, ela coloca aí até de A a E. Tranquilo. Então, errado, viu, gente? Errado. Vamos para mais um? Tá tranquilo, todo mundo tá acertando. Tranquilo é muito forte, né? Mas tá acessível. Agora o Rodrigo conheceu o termo, hein? Tá acessível. Boa. Vamos lá, gente.
Entre as pesquisas que apontam para os efeitos positivos do consumo de chocolate, eu, particularmente, gosto muito de chocolate. As mais numerosas são, lá ele, estou correndo de FGV, de longe, aquelas que associam o alimento a benefícios ao coração. Nunca ouvi falar que chocolate faz bem para o coração, né? Pelo contrário, mas agora que eu fiquei sabendo, mais um argumento eu tenho para comer todo dia. Assinale a alternativa em que o verbo destacado apresenta na oração a que pertence. Ó que bonito aqui, ó, gente. Ó que chique. A que pertence a mesma regência do verbo assinale no período assim. Vamos lá? Ele quer, pessoal, a regência desse verbo, ó. Aquelas que associam. Beleza? E aí nós vamos ter que encontrar, né? A. Foi ao cinema quando entardeceu. B. Crianças carentes precisam de atenção redobrada. C. Lavou o carro logo cedo, logo de manhã. D. Abandonou o emprego, pois estava insatisfeito. E entregamos os vasilhames ao repositor. E aí, senhores? Qual dessa? Ah, não. Vocês já não estão acertando, não, né, gente? Então, a partir de hoje, nós não teremos aula de português. Está tudo tranquilo. Vamos com cuidado, gente? Quem foi a algum lugar. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Então, quem associa, aqueles que associam isso a aquilo. Não seria um verbo transitivo direto, indireto? Ou eu estou errado, gente? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, indireto? É isso, gente? Quem associa algo a alguma coisa? Isso. Verbo transitivo direto, indireto. Agora a gente vai procurar a mesma coisa. Quem foi a. Isso. Quem foi a. Aquele é direto, indireto ou direto, indireto, gente? O foi. Ele é um verbo transitivo indireto, né? Porque quem foi a. Pode ser nosso gabarito, senhores? Ele é bi? Não, né? Ele é indireto. Depende do ponto de vista, né? Mas aqui nesse caso, quem foi a algum lugar, ele é intransitivo. Ele é transitivo indireto, né, gente? Então, não é o nosso caso. Crianças carentes precisam. Quem precisa, precisa de. Aqui também é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição de, né, senhores? Então, não se aplica. Quem lavou? Lavou alguma coisa. Lavar é um verbo transitivo direto, indireto ou bitransitivo, gente? E aí, Vitor? Larissa, Alcineia, Emily. Quem lavou, lavou isso. Ou seja, ele não exige complemento. Então, eu tenho um VTD, verbo transitivo direto. Não pode ser o nosso gabarito, porque ele quer o verbo transitivo direto e indireto. D de Deus. Abandonou. Quem abandonou, gente? Abandonou alguém. Abandonou ela. Abandonou ele. Abandonou o emprego. Então, VTD. E a última, senhores? Quem entregou alguma coisa a alguém. Logo, gabarito
e de excelentes. Excelentes, senhores. Muito bem. Quem entregou, entregou algo a alguém. Ficou fácil, não ficou? Pois é. Ficou, não ficou? Vocês estão brilhando. E de elefante. Ô, gente, não é por nada não. Vocês não sabem o tanto que vocês estão preparados. Muito bem, viu? Parabéns, todo mundo. De pouquinho em pouquinho, vocês estão melhorando demais. Agora, a pedido de Emily Crase. Olha que maravilha. Crase. Rapaz, eu zerei todas as questões do Instituto OCP de Crase com vocês. Deixa eu marcar aqui, ó. Que eu acertei, que eu errei. É, gente. Vocês estão estudando, hein? Parabéns. Eu vou andar muito protegido. Imagina, ó, tem 14 pessoas nessa aula. Se todo mundo passar, eu posso falar, ó, conheço 14 policiais. Quero ver quem vai mexer comigo. Quero ver, senhores. Calma, Amy, vai dar certo. Vamos seguindo aqui nas resoluções. E aí a gente vai massificando isso aí. Tem 15 aulas de reforço. Sugiro que depois você abra elas lá. Está disponível para vocês no Drive, viu? Na plataforma não está, não. É só no Drive. E sai fora disso, Rodrigo. Vamos lá, gente. Em todos os excertos, na alternativas a seguir, não se justifica o emprego do sinal indicativo de crase na ocorrência do termo, exceto em... Opa! Então, vamos lá. O lugar é aqui, hein? Qual dessa, gente? Não se usa crase. Ó, olha o interessante que eu acabei de falar com vocês, hein? Não se usa crase. Eu falei certo, Vitor? Não se usa crase. Eu falei certo? Sim. Ou não puxando o si aí, gente? Nessas coisas simples que a gente vai pegando. Vamos lá. Em todos os certos, nas alternativas a seguir, não se justifica, olha que bonito o pronome aqui, ó, puxando, ó, o emprego do sinal indicativo de crase na ocorrência do excetal. Então, vamos lá. Menor tende a ser. Por que eu não uso crase aqui, gente? Esse ser é um verbo? Esse ser é um verbo, gente? Verbo. Se usa crase antes de verbo, senhores? Larissa. Usa crase antes de verbo, Alcineia? Não, né? Então, sai fora. Nunca. Aonde a disponibilidade de informações permite que ela seja bem mensurada? Onde há disponibilidade? Opa, eu tenho alguma coisa que me exige crase aqui, gente? A disponibilidade é simplesmente artigo substantivo. O onde me exige alguma preposição? Não. Então, aqui, eu também não preciso de crase, né? Está normal. Boa, isso aí. Quanto mais acurada for a mensuração da quantidade, quanto mais acurada for isso, né? A mensuração. Tem alguma coisa me exigindo crase aqui, senhores? A mensuração? Esse for me exige alguma coisa? Não. Então, quanto mais acurada for, isso. Aqui eu tenho a mensuração, tá tranquilo, né? Nada aqui me exige crase. D. É um resíduo explicativo após se aferir isso, né? Se aferir a contribuição dos outros dois. Aqui, gente, esse aferir também não me exige preposição nenhuma. Então, eu também não tenho nada que me faça usar crase.
a contribuição. Somente aqui, beleza. Agora, e essa última? O estoque de capital físico empregado ajustado à sua qualidade. Gente, quando eu tenho o pronome sua, me é facultativo o uso da crase? Sim ou não? Antes de pronome possessivo no feminino, a crase é facultativa, Larissa? Alcineia? Logo, qual é a nossa gabarito aqui, então? O sua, né? É feminino. O que mais é feminino aí, gente? Até, antes do preposição até, Maria, nomes, essas coisas assim, gente, me é facultativo, beleza? Então, o sua fez com que eu poderia ou não. Aí fica estranho, hein, Rodrigão? O seu não pode, não. Ó, então, senhores, eu poderia colocar aqui ou o A craseado ou o A sem acento. Beleza? Lembrem disso aí, gente. Mais uma vez, estou destacando para vocês. Antes do pronome possessivo no feminino, a crase é facultativa. Beleza? Portanto, nosso gabarito é de excelente. Beleza? Vamos para mais um aqui. Gente, vocês estão muito bem preparados, viu? Sabe por que eu falo isso toda hora? Porque eu fico lembrando do meu primeiro concurso. Quando eu fui fazer a primeira prova, eu não tinha noção nenhuma do que vocês já têm aqui, ó. Nenhuma, nenhuma. Então, aí eu fico fazendo esse link. Eu falo, pô, é coisa que eu não tinha bagagem. Então, muito bem. Considerando os aspectos linguísticos do texto, de apoio, e os sentidos por eles expressos, julgue o item. A primeira coisa que me veio à cabeça, o acento grave deveria ser suprimido em caso de substituição do termo cabeça por mente? E aí, gente? E aí, senhores? Verdadeiro ou falso? Exatamente, viu, Rodrigão? Exatamente. E aí, senhores? Rafael, Emily, eu posso trocar, se eu trocar aqui, ó, a palavra cabeça por mente, eu tenho que tirar essa vírgula, essa crase? Mente é menina ou menino? Mente. Eu falo ou mente ou a mente? Vamos lá. A mente é menina. Então, certo ou errado? Eu devo suprimir a crase ou devo mantê-la? Então, errado, né? Pronto, gabarito errado. Isso aí, acertado. Porque é menina. Está no feminino. Então, mesmo que eu troque cabeça por mente, é a mente. Então, a primeira coisa que me veio, a mente. Beleza? Expressão, né? A mente. Mais uma, senhores? Tá tranquilo demais? Todo mundo acertando? Crase é figurinha repetida, né, gente? Quanto mais fazer, melhor, porque sabe que vai cair.
Referente ao excerto, se aquilo que podemos ver, ouvir, provar, cheirar ou tocar é acessível à nossa compreensão. Larissa, essa crase aqui ela é facultativa? O nosso é feminino, Rodrigão? Isso. Facultativo. Compreensão. O mesmo não acontece quando se trata. Esse se pode sair daqui, gente? Esse quando puxa, não puxa, Rodrigo? Esse advérbio, opa, esse advérbio aqui, ele puxa esse se, não puxa, não? Ele não é advérbio, gente? Ele não puxa o pronome? Então, eu não posso falar quando trata-se, fica até estranho. É quando se trata, né? De uma ideia abstrata como, por exemplo, o tempo. Assinale a alternativa correta. Mesmo se refere ao tempo aquilo, termo aquilo, D. Os itens em destaque, que são esses daqui, ó, gente, vou destacar para vocês, para facilitar ainda mais. Ó, o se, o outro se, beleza. Os itens em destaque têm a mesma função sintática no ser? Gente, esse primeiro se, ele tem a mesma função que esse segundo? Falou, Rodrigão. Vai ficar salvo o final aqui, viu? Depois você volta aí para assistir o final. Valeu. E aí, Vitor? Larissa, esse se tem o mesmo sentido do segundo? C. O sinal de crase em acessível à nossa compreensão é facultativo? Sim, acabei de falar para vocês. Por quê? Aqui eu tenho um pronome feminino, né? E pronto, facultativo, gabarito C. Olha que legal. Tranquilidade, hein? Tranquilidade. Anotem aí. Diante de pronomes possessivos femininos, sua, nossa, minha, a crase é facultativa. Beleza? Tranquilidade. Vamos para mais uma? Então, vamos lá. Assinar a alternativa em que há emprego correto de crase. Queremos todas as sextas-feiras livres este ano. B. Continuo a contemplar. Pessoal, contemplar é um verbo? Contemplar é um verbo. Tem crase antes de verbo? Pode ser esse B gabarito aqui, gente? Nem se quiser, né? Eu só estou disponível das 7 às... Ave Maria. Será que é essa? Vamos segurar, hein? Das 7 às 10 horas? Olha que interessante, eu vou explicar para vocês essa senha. Após a apresentação de uma petição, os documentos serão liberados. Tem alguma coisa que me exige crase aqui, gente? Tá certo essa D? Não, né? Até porque, ó, após a apresentação, errado. As vendas a prazo fazem parte da rotina da empresa. A prazo não seria ao prazo, gente? O prazo é masculino, não é? Eu não falo o prazo? Então, não pode ter crase aqui, ó. Eu tenho que enxergar isso daqui como o prazo.
Beleza? Então, sai fora disso daqui, viu? Então, nós ficamos entre A e C. Vamos com cuidado? Por que que não pode ser A, gente? Por que que não pode ser A? Diante de dias da semana, usamos a crase apenas se for uma locução feminina indicando um dia específico. Indicando um dia específico. Lembrem disso. Aqui ele está indicando um dia específico da semana, Vitor? Ele está falando que todas as sextas-feiras livres. Ele não está especificando qual. Então, aqui não tem crase. Agora, na C, o uso da crase nessa alternativa é correto, por quê? Para estabelecer horários, como nessa frase, a crase pode ser utilizada com a condição de obedecer o paralelismo. E é isso. Das 7, ou seja, preposição de, mais o artigo a. Olha aqui, ó, gente. Esse das nada mais é do que de mais o as, né? Das 7. A crase não seria aceita, pois a preposição de não está combinada com o artigo a. E, portanto, o termo 10 horas também não receberia o artigo. Sabemos que a regra geral não pede um substantivo que possa ser atendido pelo artigo definido. Exatamente. Então, o que eu estou querendo falar com vocês? Essa daqui é difícil, viu? Mas eu tenho que entender, Damaris, que aqui dentro eu tenho um as. Das, na verdade, é de mais as. Então, eu tenho aquela questão do paralelismo. Então, aqui, ó, seria de às 7 às 10 horas. Gabarito, portanto, gente, C. Viu? É a mesma coisa de eu falar aqui, ó. Eu não posso escrever, gente, com crase, se for assim, ó. Anotem aí. Se for de 7 horas às 10, tá certo. Porque aqui eu só tenho D, correto? O de proposição. Mas quando eu escrevo, vamos lá, mas quando eu escrevo das 7 horas às 10, eu preciso da crase. Por quê? Dentro do meu de, das, eu tenho de, as. E aí tem regrinha de paralelismo. Rapaz, vai ter, viu? É tema importante. Então vai ter crase lá. Beleza, senhores? Então, essa regrinha que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: se tiver escrito de as, não tem crase, porque aqui dentro eu não tenho o AS. Agora, se tiver escrito das, vocês têm que lembrar que eu tenho preposição e artigo. Preposição e artigo. E a segunda eu tenho as. Viu? Então, paralelismo aí teria crase nessa segunda aqui, viu? Teria crase nessa segunda aqui, essa crase está certa, beleza, gente? Então é isso, a aula de hoje. Fizemos aí, ó, no mínimo 20 questões. Espero que vocês tenham revisado bastante. Esses tópicos todos estão na apostila de vocês. E até amanhã, viu, gente? A aulinha de amanhã de mais resolução de questões aí de legislação, beleza? Abraço, pessoal.